O que realmente aterroriza o ser humano não é o momento final da morte, o instante frio e definitivo da cessação biológica, mas sim a morte lenta e prévia do espírito, o longo e arrastado crepúsculo da alma que precede o fim físico em décadas de distanciamento. É o fenômeno sutil, quase indetectável, da calcificação existencial, o endurecimento progressivo da curiosidade, a atrofia da capacidade de se surpreender e, pior de tudo, a resignação à certeza. As pessoas não envelhecem quando seus corpos falham, elas envelhecem quando sua mente se recusa a ser novamente novata, quando o desejo de aprender cede lugar à necessidade de ensinar, de rotular e de julgar. Este é o verdadeiro inimigo da vitalidade perpétua. A grande tragédia da experiência humana é observar como, após os 35 anos, a maioria dos indivíduos começa a construir meticulosamente seu próprio mausoléu psicológico. Não é um ato consciente de autodestruição, mas sim uma série de escolhas confortáveis, uma rendição silenciosa à entropia temporal. O segundo gancho, mais cruel e direto, reside nisto. A juventude não é o oposto da velhice, mas sim o oposto da rigidez. O corpo pode se curvar sob o peso dos anos, mas a mente, se for mantida plástica e faminta, pode transcender o calendário. Contudo, a sociedade moderna, com seu culto à eficiência, à especialização e à previsibilidade, conspira ativamente contra essa plasticidade. Ela exige que você se torne um bloco de granito inabalável, não uma torrente de água que se adapta a qualquer leito. O cenário é, portanto, a mente humana em seu estado de vigilância constante, lutando contra o que chamo de gravidade da idade. Não se trata da gravidade física que puxa a pele para baixo, mas sim da atração irresistível do conhecido, do seguro, do repetitivo. Este é o campo de batalha. O indivíduo, imerso em uma cultura que valoriza a estabilidade acima da exploração, encontra-se rapidamente cercado por muros invisíveis de expectativas. Se você é um executivo de 45 anos, espera-se que você tenha todas as respostas. Se é um acadêmico renomado, a incerteza é vista como fraqueza. A admissão de que eu não sei se torna um tabu social, um sinal de incompetência. E é exatamente essa admissão que é o oxigênio da juventude. O problema central, o conflito que estabelece a tensão dramática, é a luta para manter o estado de principiante em um mundo que idolatra o mestre. O mestre, em sua essência, está estagnado. Ele defende o que sabe, ao passo que o principiante está faminto pelo que ignora. O preço da maestria, muitas vezes, é a perda da capacidade de maravilhar-se, substituída pela facilidade entediada da repetição. A maioria das pessoas, ao atingir um platô de sucesso ou conforto financeiro, cede ao impulso de se instalar permanentemente, construindo o que chamo de sarcófago da certeza. Dentro deste sarcófago, as paredes são acolchoadas com rotinas agradáveis, a temperatura é constante e o ruído externo, as novas ideias, as críticas construtivas, os desafios transformadores, é completamente abafado. Como então se pode evitar a entrada neste sepulcro dourado? A jornada para a juventude perpétua exige uma sabotagem contínua das próprias fundações de conforto. É um processo ativo de auto-infligir dissonância cognitiva e desconforto emocional. Para que essa busca seja bem-sucedida, é preciso identificar e neutralizar os 3 venenos silenciosos que matam a juventude interna, mesmo na ausência de rugas. O primeiro, a arrogância do conhecimento, o segundo, o medo do ridículo, e o terceiro, a adoração da rotina. Estes são os loops abertos que exigem um aprofundamento doloroso. O desenvolvimento da nossa jornada começa com um exame minucioso do primeiro veneno. A arrogância do conhecimento não é um mero orgulho intelectual, mas sim a crença perniciosa de que as estruturas mentais estabelecidas são suficientes para processar qualquer nova informação. O jovem, em seu estado natural, aceita que sua estrutura é incompleta e maleável. O indivíduo, em processo de envelhecimento psicológico, contudo, pega um novo conceito e o força a se encaixar em uma gaveta mental pré-existente, distorcendo-o até que perca sua força disruptiva. Ele passa de um leitor ativo e questionador para um mero validador de suas próprias crenças.
A arrogância do conhecimento manifesta-se no desprezo pelas áreas de estudo fora da própria especialidade, na incapacidade de ouvir genuinamente, ouvindo apenas para formular a refutação seguinte e, crucialmente, na negação da própria ignorância. Pense no professor universitário de 50 anos, especialista em sua área desde a graduação. Seu domínio é inquestionável, mas ele não lê um artigo de uma disciplina adjacente há 20 anos. Seu mundo é um mapa perfeito, mas esse mapa é de um território que já não existe. Ele critica a nova geração de estudantes não pela sua falta de disciplina, mas pela sua disposição em abraçar metodologias que ele próprio considera não sérias, porque não se encaixam no modelo de excelência que ele levou décadas para construir. É este o padrão de interrupção que mata a juventude, a construção de barreiras contra a novidade, a defesa territorial da própria identidade profissional ou intelectual. Para ser jovem, é preciso estar disposto a demolir a própria identidade, ou pelo menos a remodelá-la constantemente, aceitando a dolorosa ineficiência de ser novamente um novato. Essa resistência à ineficiência nos leva diretamente ao segundo veneno, um dos mais destrutivos na vida adulta: o medo do ridículo. O jovem, ainda em fase de formação social, tropeça, cai e levanta com uma velocidade impressionante, porque o fracasso ainda é visto como parte intrínseca do processo de tentativa. O adulto, contudo, especialmente aquele que ascendeu a um certo patamar social ou financeiro, carrega o fardo insuportável da imagem. Qualquer empreendimento novo, qualquer paixão recém-descoberta, qualquer mudança radical na trajetória de vida apresenta o risco colossal de parecer tolo, inepto ou excêntrico aos olhos do círculo social. O medo do ridículo é o assassino em série de hobbies tardios, de novos empreendimentos artísticos e de reestruturações de carreira. Imagine o executivo de 42 anos que sempre sonhou em aprender a tocar violoncelo. Ele não faz. Por que não? Não é falta de tempo, é falta de coragem para suportar a inépcia inicial. A ideia de emitir sons horríveis, de ter dedos desajeitados, de ser repreendido por um instrutor mais jovem, é intolerável. Ele prefere manter a fachada de competência em todas as áreas da vida do que arriscar a exposição vulnerável da incompetência em uma única área nova. O preço desse escudo protetor é a esterilização da alma. Ele pode ter uma carteira recheada e um escritório de canto, mas perdeu a alegria pura e descompromissada da tentativa. A juventude reside na ousadia de ser ruim em algo que se ama. Sem essa ousadia, a vida se torna uma performance rígida, e a performance, por mais brilhante que seja, não tem o brilho da vida. É neste ponto que a narrativa exige um reengajamento dramático, um lembrete contundente da tese central. Repito, a juventude não é o oposto da velhice, mas o oposto da rigidez. O corpo pode se tornar um esqueleto desgastado, mas a mente que se mantém fluida, que aceita a dor da transição e o desconforto da incerteza, jamais será velha. Ela será, no máximo, experiente. A velhice psicológica não é a acumulação de anos, mas a acumulação de convicções não examinadas, a recusa em se mover para fora da zona de conforto epistemológico. Para combater esses venenos, o caminho exige uma estratégia radical, a reversão perpétua. Isso não significa vestir roupas de adolescente ou frequentar bares de 20 anos. Significa reorganizar a arquitetura interna, de modo que o desconforto seja um sinal de progresso e não de falha. Exige a busca ativa de ambientes onde se é o menos experiente, o mais ignorante, o mais propenso ao erro. É o clímax desta primeira parte da jornada. A grande revelação que fecha os loops dos venenos reside na identificação do terceiro e mais insidioso assassino da vitalidade, a adoração da rotina. A rotina, em doses controladas, é um motor de produtividade, um economizador de energia mental para tarefas triviais. Contudo, a adoração da rotina é quando a rotina deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesma, quando ela se eleva ao nível de um Deus protetor contra a surpresa e a inconveniência. A pessoa que adora a rotina torna-se previsível para si mesma. Ela sabe exatamente o que fará, o que sentirá, o que pensará e o que dirá em quase todas as situações. Essa previsibilidade é o sarcófago da certeza em sua manifestação mais pura. A alma anseia por fissuras na muralha do cotidiano, por padrões interrompidos, por algo que force o cérebro a religar sinapses há muito dormentes.
A adoração da rotina se manifesta na recusa em mudar o caminho para o trabalho, em pedir sempre o mesmo prato no restaurante favorito, em ler apenas autores do mesmo gênero, em conversar apenas com pessoas que reafirmam a própria visão de mundo. A mente, quando confrontada com essa monotonia, entra em modo de piloto automático. A percepção do tempo se acelera perigosamente. Um ano passa em um borrão indistinto, porque não há marcadores emocionais significativos, não há picos de aprendizado intenso ou momentos de profunda vergonha ou alegria inesperada. Viver é, em essência, a acumulação de memórias vívidas. Se a rotina apaga a distinção entre os dias, a pessoa não está vivendo, ela está apenas existindo em uma repetição cíclica. Portanto, o preço da juventude perpétua é a autodestruição programada de todo e qualquer conforto rotineiro. É o compromisso de, anualmente, iniciar uma atividade onde a probabilidade de falha é alta e o nível de inépcia é garantido. É o ato de se colocar em situações de vulnerabilidade social e intelectual, enfrentando o ridículo. É a humilhação voluntária de admitir, repetidamente, eu não sei, mas quero desesperadamente aprender. A conclusão dramática é que a juventude não é algo a ser mantido, mas algo a ser incessantemente recriado através do esforço. É uma fogueira que exige constante alimentação com o combustível da incerteza e do risco. O indivíduo que deseja ser jovem em toda a sua vida deve aceitar o papel de Prometeu, roubando o fogo da vitalidade da montanha do conforto, sabendo que essa escolha exigirá uma eterna e dolorosa punição, a constante necessidade de se desapegar do que foi aprendido, para dar espaço ao que precisa ser assimilado. É a renúncia à paz mental, em favor da excitação turbulenta do crescimento. Se você está disposto a suportar a dor da inépcia, se você está preparado para ser considerado tolo por aqueles que já se instalaram em seus sarcófagos, se você aceita que a estabilidade é a maior mentira contada à alma em crescimento, então estará pronto para os próximos passos. Na segunda parte desta investigação, mergulharemos nas táticas operacionais, nas metodologias específicas de sabotagem da rotina e nos sacrifícios definitivos que separam aqueles que apenas envelhecem daqueles que optam por nunca se tornar velhos. Prepare-se para desmantelar sua vida confortável. A crueldade mais fina e devastadora do tempo não reside na sua capacidade de levar embora o que amamos, mas sim na sua astúcia em nos convencer de que ele está se esgotando. Este é o alicerce do medo, a fundação que constrói a prisão da maturidade precoce e da resignação tediosa. Se na primeira parte desvendamos os mecanismos da curiosidade e da disciplina biológica, agora devemos confrontar a fornalha da alma, o local onde o conceito de juventude eterna se prova e se quebra, o relacionamento com a perda e a sombra inevitável da finitude alheia. O gancho inicial é, portanto, a desilusão. Muitos que embarcam na jornada da juventude perpétua, movidos por um ego sedento de permanência, buscam a imortalidade física. Eles treinam o corpo, afinam a mente, controlam cada variável dietética. Mas a verdadeira armadilha não é falhar em encontrar a pílula da eternidade. A verdadeira armadilha é obtê-la, e então descobrir que a solidão de um ser temporalmente elástico, esticado e maleável é a forma mais refinada de isolamento. O jovem permanente, paradoxalmente, torna-se um fantasma para aqueles que se permitem envelhecer. Aqui reside o segundo gancho, mais penetrante e filosófico. A juventude não é uma idade, mas uma taxa de aprendizado. Para ser jovem em toda a sua vida, você deve manter uma taxa de absorção de informações e adaptação que desafia a inércia dos seus pares. Essa elasticidade temporal é o que permite que uma pessoa de 80 anos responda a um novo paradigma tecnológico com o mesmo entusiasmo de um adolescente e não com o ceticismo gasto da experiência. Contudo, essa velocidade exige um custo. Estabeleçamos o cenário. O indivíduo que dominou os pilares da curiosidade e da renovação celular chega a uma encruzilhada existencial. Enquanto seu corpo desafia a gravidade e o calendário, seus amigos e amantes começam a desacelerar. O mundo ao seu redor, outrora um turbilhão de potenciais, transforma-se em um museu de memórias compartilhadas, que apenas ele parece revisitar com a vivacidade do momento presente. O peso das décadas não está mais em suas costas, mas sim nos ombros daqueles que ele mais preza.
Este é o conflito central, a tensão insuportável. A juventude perpétua é uma sentença de testemunha. O indivíduo jovem deve lidar não só com a sua própria existência continuada, mas com a observação contínua da entropia do universo manifestada naqueles que o cercam. Como manter o otimismo e a leveza inerentes à juventude quando se é o arquivista de todas as despedidas? Aqui se abrem os loops pendentes da busca. Como se lida com a dor profunda? A juventude é frequentemente definida pela sua resiliência ao trauma, a capacidade de cair e levantar-se sem que a cicatriz endureça a espinha dorsal. Mas quando a perda se multiplica, quando a cadeira vazia na mesa não é a primeira, mas a 10ª, a alma corre o risco de petrificar-se. A juventude corre o risco de se tornar uma armadura fria, uma recusa em sentir a profundidade da tragédia para proteger a chama interior da curiosidade. O desenvolvimento escalonado da narrativa deve agora detalhar a luta contra essa petrificação. A primeira fase do desenvolvimento é a exaustão da manutenção. Ser eternamente jovem exige uma disciplina quase monástica, um sacrifício diário que é invisível para os outros. A alimentação rigorosa, o sono medido, o exercício intenso, a busca constante por novas disciplinas mentais, tudo isso, que inicialmente era uma fonte de prazer e vitalidade, pode facilmente degenerar em uma nova forma de escravidão. A juventude, então, se torna um fardo. A própria liberdade se restringe pela necessidade de otimização contínua. O pattern interrupt surge quando o indivíduo percebe que está tão focado em não envelhecer que parou de viver. Ele está preservando o vaso, mas esvaziando o conteúdo. Essa percepção é crítica. O eu jovem deve confrontar a tirania do seu próprio sucesso. Ele percebe que a verdadeira juventude não está em evitar a dor da perda, mas em processá-la rapidamente, permitindo que o luto seja uma visita breve e não um inquilino permanente. A lição é que a renovação não é apenas física, mas principalmente emocional. Você não é jovem por ter pele lisa, mas por ser capaz de experimentar a tristeza profunda e, no dia seguinte, olhar para o sol com uma esperança inédita. A segunda fase do desenvolvimento é a gestão do arquivo de memórias. Um jovem de espírito deve ser capaz de carregar o peso de sua experiência sem permitir que ela dite seu futuro. A memória é um guia, não uma âncora. O perigo de uma vida longa e eternamente juvenil é a tentação da repetição. Eu já fiz isso, eu já vi esse padrão, eu sei onde isso vai dar. Essa é a frase que mata a juventude mais rápido do que qualquer doença. Para combater essa inércia da experiência, o indivíduo deve adotar uma prática radical, a destruição criativa do próprio conhecimento. A cada década ele deve identificar uma crença fundamental, um dogma ou um método que funcionou perfeitamente e intencionalmente substituí-lo por seu oposto ou por algo completamente novo. Por exemplo, se ele passou 20 anos acreditando na eficiência do minimalismo, ele deve passar os próximos 20 explorando a exuberância do maximalismo, apenas para entender a dinâmica da mudança. Ele deve se forçar a ser um neófito, um aprendiz desajeitado, de novo e de novo. A juventude reside na humildade do iniciante. A grande mudança de foco, o ponto de virada da narrativa, ocorre quando o indivíduo eternamente jovem deixa de ser um estudante e se torna um mentor, não por obrigação, mas por necessidade de sobrevivência espiritual. Ele descobre que a única maneira de não se sentir um fantasma isolado é investir sua energia juvenil na aceleração do crescimento dos outros. Sua velocidade de aprendizado torna-se o motor que impulsiona a próxima geração. Aqui, o reengajamento se faz necessário, redefinindo o propósito de toda a busca. Jovem não é quem evita o desgaste do tempo, mas sim quem consegue transformar o tempo em potencial puro. A juventude é a capacidade de olhar para o horizonte não como um limite, mas como uma linha de partida. O indivíduo deve se perguntar: se eu tenho todo o tempo do mundo, o que eu vou construir que transcenda a minha própria necessidade de permanência? O clímax da nossa jornada de duas partes é a revelação final, o fecho de todos os loops abertos sobre a solidão e a perda. A pessoa que busca ser jovem em toda a sua vida deve inevitavelmente aceitar a sabedoria da transitoriedade. A juventude não é a ausência de dor, mas a velocidade de recuperação.
A verdadeira imortalidade, a única que importa, reside no impacto, não na permanência biológica. A grande revelação é que a maior barreira para a juventude eterna é a própria expectativa de eternidade. Quando o indivíduo se liberta da pressão de ter que ser jovem, ele se torna naturalmente juvenil. Ele para de se medir contra a imagem cultural da juventude, a imprudência, a irresponsabilidade e abraça a sua essência, a vitalidade, a curiosidade e a coragem de começar. O fechamento do loop da perda é a aceitação de que a juventude é um presente que se compartilha, não uma posse que se esconde. O indivíduo jovem aprende a celebrar a vida de seus entes queridos, mesmo quando eles se curvam ao tempo, porque ele entende que a sua energia é um reservatório a ser usado para manter as memórias vivas, não para lamentar a ausência. A única forma de manter o coração permanentemente aberto e resiliente é usá-lo para amar o que é impermanente. A dor, processada corretamente, não envelhece, ela aprofunda. A conclusão definitiva é um paradoxo elegante. Ser jovem em toda a sua vida não é a vitória sobre a morte, mas a vitória sobre o tédio. Não é a negação do declínio, mas a afirmação da ascensão contínua, mesmo no contexto da decadência geral. A juventude não é uma fase, é um estado de fluxo perpétuo. É a consciência de que não importa quantos anos o calendário diga que você tem, o seu futuro deve sempre conter mais descobertas do que o seu passado contém certezas. A busca por essa juventude é, em última análise, a busca por significado. E o significado, ironicamente, é encontrado no ato de desistir de tentar controlar o tempo, e, em vez disso, focar em controlar a qualidade da sua atenção dentro dele. A juventude é a atenção plena em movimento. O payoff final é a libertação do medo. O medo de envelhecer morre quando você entende que o verdadeiro envelhecimento é a morte da capacidade de se surpreender, a morte do desejo de brincar. Se você continuar a brincar, a explorar, a errar gloriosamente e a se levantar com um plano melhor, você é inegavelmente jovem. Seu corpo pode carregar os sinais do tempo, mas sua alma dançará como se fosse a primeira primavera. Esta é a definição final da juventude permanente. A habilidade de se auto-reinventar fundamentalmente a cada novo ciclo de vida, sem a necessidade de apagar as lições do ciclo anterior. É uma alquimia, onde a experiência, o chumbo pesado da maturidade, é transmutada em sabedoria em ação, o ouro leve da juventude. A juventude é um motor de criação contínua, e o indivíduo que o domina jamais se sentirá velho, pois o velho está sempre concluído, e o jovem está sempre em rascunho. A verdadeira tragédia da vida não é morrer, mas sim ter a juventude em si, o potencial latente para a alegria e a curiosidade, e permitir que ele se apague silenciosamente, sufocado pelo peso das obrigações não examinadas e das rotinas não questionadas. Não permita que o seu eu interior, o eterno neófito, seja aprisionado pelo seu eu exterior, o administrador cauteloso. Agora, a chamada final para a ação, a demanda que encerra este tratado sobre o tempo e o espírito. Identifique agora, neste exato instante, o hábito que você tem mantido por mais de 5 anos apenas por inércia, o pilar de conforto que você não ousa questionar. Pode ser uma rotina de trabalho, uma relação desgastada, um tipo de comida que você come automaticamente. Este hábito, que lhe oferece segurança, é o principal ladrão da sua juventude. Sua tarefa é simples, mas violenta em seu efeito transformador. Quebre-o. Introduza uma variável completamente disruptiva e não negociável em sua vida imediatamente. Assuma o risco de parecer tolo, de errar publicamente, de ser criticado por aqueles que valorizam a estagnação. Não busque apenas uma nova atividade, busque uma nova identidade por meio de uma ação radicalmente nova. Mergulhe no desconforto de ser um completo iniciante mais uma vez, pois somente na reconstrução caótica você encontrará a verdadeira, indestrutível e eternamente renovada
juventude da alma. A única maneira de permanecer jovem é começar, agora, algo que você não sabe como terminar. Vá, comece. Seja o que você ainda não é.